Vou contar um bastidor aqui pra vocês, viu? É a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo agora. Porque a primeira, quase 15 minutos aqui de trocação de ideia com vocês, eu falando e esperando a tua resposta aqui nos comentários, o vídeo saiu sem áudio. Sei lá o que aconteceu, se eu esbarrei em alguma coisa aqui. Simplesmente o vídeo saiu sem áudio. Então essa é a segunda vez que eu tô gravando sobre isso. E espero que essa versão saia melhor do que a primeira, tá? Você viu aí no título, né? Pulo do gato. Qual será o pulo do gato no Fluminense no Brasileirão? Nas duas últimas semanas, semana passada e essa, não tem tido muitas notícias, né, sobre o Fluminense. E vocês sabem, a galera que já conhece aí, pra quem tá chegando agora eu te aviso, não é um perfil meu aqui no canal ficar gravando vídeo de especulação, falando qualquer coisa. Ou eu trago informação pra vocês, notícias sobre o Fluminense, ou eu venho com algumas reflexões pessoais e aí debato com você através dos comentários desse vídeo. E hoje eu venho trazer aqui uma reflexão de qual será o pulo do gato para o Fluminense ser campeão brasileiro, baseado em tudo que eu tenho visto e tenho lido, tá? Tanto da grande mídia quanto de vocês também. Então eu peço com muito carinho que você fique até o final. Vou tentar fazer com que essa versão aqui seja menor do que a primeira versão desse vídeo aqui que saiu sem áudio. Espero que esteja com áudio. Agora eu acho que tá, porque eu tô vendo o negocinho balançar aqui. Seja menor, tentar gravar um vídeo em torno de 10 minutos. Vamos ver se eu consigo? 10 minutos esse vídeo, hein? Fica até o final para você poder participar comigo aqui através dos comentários, tá? Deixa eu só me apresentar para quem tá chegando. Graças a Deus a gente tem sempre pessoas novas aqui no canal. Meu nome é André Luiz, viu? Você pode me chamar de careca, de sentimento tricolor, do que você quiser, porque eu sou careca, tá? Tô com um bonezinho aqui, mas eu sou careca. Fica à vontade para me chamar do que você quiser. Aqui é o canal Sentimento Tricolor, a casa do torcedor do Fluminense. Esse canal é feito de torcedor para torcedor, então espero muito que você se identifique. Se você não for inscrito, estiver chegando agora, se você se identificar, peço com muito carinho para que você se inscreva no canal. Temos aí uma meta muito ousada, mas possível de ser alcançada, de atingirmos aí 100 mil inscritos até o final do ano. E aí eu preciso muito da sua ajuda, tá bom? Deixa o like nesse vídeo também. Se você já for inscrito, dá uma olhadinha para ver se todas as notificações estão ativadas. O YouTube me mandou um relatório que apenas 35% dos inscritos tem as notificações ativadas. Isso é ruim para vocês, porque vocês não recebem todos os conteúdos que eu gravo aqui no canal. Então dá uma checada nisso aí. Siga o nosso Instagram também. Só temos duas redes sociais aqui no canal, Instagram e o YouTube, e conteúdos exclusivos aqui e conteúdos exclusivos lá. Então, se você estiver só aqui no YouTube, você vai perder muita coisa do que eu faço, do que eu divulgo sobre o Fluminense. Então, siga o nosso Instagram também. Se puder ser membro, se junte aí à Tropa do Sentimento, aos mais de 300 membros aqui do canal. Você vai me ajudar muito e vai receber uma série de benefícios de volta por estar ajudando o canal financeiramente, digamos assim, sendo membro, né? E muito dos conteúdos que eu vou trazer aqui nesse vídeo, eu tô pegando, galera, dentro do OneFootball, que é o aplicativo, ó, tô com a tela aberta aqui, ó, é o aplicativo, tá aqui o resultado de Palmeiras 1, Fluminense 1, porque foi onde eu parei no vídeo anterior, e vocês vão entender porque que eu tô colocando isso aqui, tá? É um aplicativo de futebol super completo, onde eu busco informações de todos os campeonatos, todos os times no mundo, no planeta Terra. Você consegue assistir a uma das maiores ligas, das mais fortes ligas do mundo, que é a Bundesliga, campeonato alemão, de graça na tela do celular. E não tem pegadinha não, tá? Tipo, o primeiro tempo você assiste de graça, o segundo tem que pagar. Não existe isso. É de graça o tempo inteiro, o tempo todo. Tudo sobre o mundo do futebol você encontra no OneFootball. É uma marca, uma empresa alemã, uma das maiores do mundo, no mundo do futebol. Patrocina o nosso canal e eu conto muito com você. Caso você ainda não tenha no seu celular, baixe pelo link aqui do canal, tá bom? Vamos lá, galera. Pulo do gato. Eu sei que você deve estar aí bastante curioso para saber o que é isso. Eu acabei de ver os bastidores da vitória diante do Cuiabá ainda há pouco, antes de eu começar a gravar esse vídeo, tá? E o Marcos Seixas, o preparador físico, e o Fábio falaram algo nesse sentido que me fizeram refletir mais ainda do que eu já vinha pensando. Para um clube ser campeão brasileiro, claro que a marca não é exata, né? Mas dificilmente existem as exceções. Já existiram clubes campeões com uma marca menor do que essa. Mas nos últimos anos aí é praticamente impossível você ser campeão brasileiro sem marcar aí, sem alcançar 77 pontos pelo menos. Eu até acho que terão clubes esse ano que vão alcançar essa pontuação e não serão campeão, se o Palmeiras continuar nessa batida que eles estão. Mas menos de 77 pontos esse ano é impossível, tá?
Para o Fluminense, por exemplo, alcançar essa marca, ele tem que conseguir pelo menos mais 13 vitórias de 17 jogos a serem disputados. Ou seja, a gente só não pode deixar de vencer 4 jogos. O restante a gente tem que ganhar tudo. Pontuação do Fluminense no primeiro turno. Se a gente repetir no segundo, a gente não vai conseguir ser campeão brasileiro, né? A pontuação que a gente alcançou no primeiro turno, se a gente dobrar, a gente não vai alcançar 77 pontos. Então, o que a gente precisa fazer nesse segundo turno e qual é o pulo do gato? É vencer os jogos, obviamente, que nós vencemos no primeiro turno e recuperarmos os pontos perdidos deixados pelo caminho no primeiro turno do Brasileirão. Infelizmente, nesse início de retorno, a gente não conseguiu recuperar ponto nenhum no primeiro turno. E aí entra o OneFootball, tá? Eu consigo ver os jogos, as rodadas de todo o Brasileirão. Então vou colocar aqui na tela, por exemplo, o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. Fluminense 0, Santos 0 no Maracanã. Quanto foi o resultado do retorno? 2-2. Então o Fluminense ele não conseguiu aumentar a pontuação no segundo turno que ele conseguiu buscar no primeiro. Contra o Cuiabá, era uma obrigação a vitória, porque nós vencemos o Cuiabá no primeiro turno. 1-0 gol do Paulão, artilheiro, lembra? Não foi o artilheiro Paulão, foi o zagueiro Paulão do Cuiabá, que marcou um gol contra numa partida muito ruim, mas nós conseguimos a vitória. Então a vitória diante do Cuiabá no segundo turno era mais do que a obrigação. Afinal de contas, no primeiro turno a gente já tinha vencido o Cuiabá. O problema são os próximos 3 jogos. Nós temos a grande oportunidade nas próximas 3 rodadas de recuperarmos os pontos deixados pelo caminho no primeiro turno. A gente vai ter uma sequência agora contra Inter, Coritiba e Palmeiras. Você lembra quantos pontos nós conquistamos nesses 3 jogos no primeiro turno? Eu vou te dar 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Se você lembra, você respondeu aqui nos comentários. Se você não lembra, eu vou te dizer. 1 ponto. 1 ponto. O Fluminense, do comando do Abel Braga, ele perdeu para o Internacional. É isso mesmo, no Maracanã por 1-0. Tá? Perdemos para o Internacional no Maracanã por 1-0. Perdemos para o Coritiba, e aí já sob o comando do Marcão. Foi o único jogo que o Marcão comandou o Fluminense. Abrimos 2-0 e tomamos a virada. O André foi expulso. O André era para ter sido expulso numa entrada em cima do Iago Felipe, não foi expulso. E depois desse lance, o André acabou marcando um gol. O Fluminense foi prejudicado pela arbitragem, mas não interessa, o que fica é o resultado final. E o Fluminense perdeu aquele jogo Coritiba por 3-2. E depois, já no comando do Diniz, empatamos com o Palmeiras no Allianz por 1-1. Tá? Ou seja, nós temos a grande oportunidade, agora no retorno, de recuperarmos os pontos. Se o Fluminense nos próximos 3 jogos ele conseguir pelo menos alcançar a marca de 7 pontos, ele já vai estar abrindo 6 pontos a mais do que ele conquistou no primeiro turno. E aí sim vai fazer todo sentido para lá no final do campeonato a gente alcançarmos a marca de pelo menos 77 pontos. O grande pulo do gato do Fluminense no segundo turno é repetir as vitórias que nós alcançamos no primeiro turno e conseguir recuperar os pontos que a gente deixou no caminho através do primeiro. E a gente tem agora, nas próximas 3 rodadas, 3 chances para isso. Afinal de contas, a gente não ganhou nenhum dos próximos 3 jogos no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Coisa inimaginável de acontecer agora, né? Ou passa pela tua cabeça, torcedor tricolor, que o Fluminense não vai vencer o Internacional, o Coritiba e o Palmeiras. Não tem como, né? Venceremos e, de preferência, os 3 jogos. Me impressionou muito a participação do Nonato no Bem Amigos ontem. Para quem não assistiu, tenta pegar os melhores momentos aí na internet, deve ter em algum lugar. Se você tem aquele aplicativo lá da Globosat Play, é assinante de alguma operadora, você consegue assistir o programa novamente. E o Nonato chegou a ser chamado de clubista. Ó, tá chegando nos 10 minutos. Eu falei que ia acabar esse vídeo nos 10 minutos. O Nonato chegou a ser chamado de clubista por alguns participantes, porque ele foi perguntado para você quem vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Mas eles estavam falando naquele momento, num contexto, quem é o favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro, de Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras, que são os clubes de maior investimento. Ignoraram o Corinthians, o Fluminense e o Atlético Paranaense, por exemplo, tá? E o Nonato respondeu na lata, nós somos os favoritos para ganhar o Brasileiro. Mas ele falou sério. O Bodão, o Marco Antônio Rodrigues, que eu inclusive já trouxe um vídeo aqui falando sobre ele, falando que o Diniz era mago e tudo mais, ele chegou a perguntar pro Nonato assim, como quem? Cara, é inacreditável o que você tá falando. Ele falou, você acredita realmente que o Fluminense possa ser campeão brasileiro?
com um tom, com uma entonação de espanto. Tipo, Nonato, não acredito que você tá falando isso, o Nonato falou. É sério, nós acreditamos muito, de verdade, trabalhamos para isso e temos certeza que o Fluminense vai brigar pelo título brasileiro até a última rodada. Já tem 2 ou 3 bastidores que o Fábio, que é um dos líderes do elenco, ele fala isso naquela preleção antes do time entrar em campo. Nós já deixamos muitos pontos bobos pelo caminho. Não podemos deixar mais. Nós queremos ser campeões brasileiros. Galera, isso pra mim é fantástico. Tá? É fantástico. Eu ouvi da boca do Iago Felipe, vou passar um pouquinho dos 10 minutos, hein? Eu ouvi da boca do Iago Felipe, voltando de Porto Alegre ano passado, que a mentalidade do Fluminense tinha que mudar. De todo mundo, comissão técnica, jogadores, presidentes, que um clube gigante como o Fluminense ele não teria que se contentar em prêmio de consolação, vaga na Libertadores. Que clube gigante como o Fluminense ele tinha que brigar por títulos. Que ele estava no Fluminense para ser campeão e não para lutar por prêmio de consolação. E esse ano a mentalidade mudou. Se nós seremos campeões ou não, a gente só vai saber lá no final do ano. Agora, que a mentalidade hoje dentro do clube ela é vencedora, isso é fato. Isso é fato. Não só em vídeos da Flu TV, que você poderia falar que era combinado, que é institucional. Mas aonde você vê jogadores dando entrevistas na grande mídia, quando você conversa com eles em off, a mentalidade é sempre essa. E a imprensa recebe isso sempre em tom de espanto, né? É sério que o Fluminense vai brigar pelo título brasileiro? Ou seja, os caras não acreditam. Mas eu acredito e tenho certeza que a maioria de vocês também, tá? Deixa aqui nos comentários. Vamos trocar uma ideia sobre isso, sempre com respeito à opinião diferente da sua, com educação, mas vamos debater. Eu quero ver vocês debatendo um com os outros aí sobre esse tema que eu tô trazendo agora. Vocês concordam que o pulo do gato do Fluminense no Brasileirão será esse? Vencer, recuperar os pontos perdidos no primeiro turno e assim chegar ao máximo possível lá aos 77 pontos? Deixa a tua opinião aqui, tô bastante curioso para saber qual é a de vocês. A minha vocês já estão sabendo, para mim esse vai ser o grande pulo do gato e nas próximas 3 rodadas a gente vai ter uma grande chance disso, tá? A gente conseguindo recuperar esses pontos do primeiro turno, o Fluminense vai brigar pelo Brasileirão. Se a gente repetir a pontuação do primeiro turno, que é quase impossível, 1 ponto em 3 jogos, aí o título realmente vai pro ralo e as nossas pretensões, a nossa programação pro Campeonato Brasileiro, ela vai ter que ser feita. Teremos que reprogramar o nosso GPS. Mas tenho certeza que isso não acontecerá. A gente vai alcançar 9 pontos, pelo menos 7 nos próximos 3 jogos e continuaremos nessa briga incessante pelo título brasileiro. Tá legal? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, tá? Não fechei com 10 não, mas tô fechando com 13. O outro vídeo eu tinha fechado com 14, então eu economizei 1 minuto. Muito obrigado pela sua participação. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um forte abraço e saudações tricolores.